Sejam bem-vindos, quem estiver entrando. Importante, gente, quem tiver conhecidos e amigos que sejam terapeutas ou tenham interesse por esse assunto que a gente vai falar hoje, que é de pessoas que cuidam de outras pessoas. Sejam terapeutas ou profissionais, ou aqueles que atuam eventualmente, que cuidam de outras pessoas, né, que atendem o público, que interagem com equipes de trabalho. Se você tiver alguém que acredite que possa se beneficiar dessas informações que a gente vai trazer, compartilha, convida para que essas pessoas assistam, ou agora ou depois também, porque a gente vai falar de assuntos bem agora interessantes. E depois, né? Agora e depois, pode compartilhar. A gente vai falar de alguns assuntos super importantes que tem muito a ver com contaminação energética, ressonância, interação com o campo frequencial das pessoas. Então, a gente vai trazer para vocês um pouco da nossa experiência, da nossa vivência como terapeutas, né? Então, antes da gente começar a falar desses assuntos, como a gente sabe que tem muita gente nova no canal, às vezes eu dou uma olhada, né, nas pessoas que estão seguindo o canal. Muitas pessoas a gente não conhece, não sabe de onde vem, quais são os interesses. Então a gente vai, antes de mais nada, se apresentar como terapeutas que nós somos, já com experiência de muito tempo, né? Então, o Marcelo, obviamente, aliás, com muito mais experiência do que eu, né, amor? Fala primeiro. Fala você primeiro. Não, eu já falei bastante, agora fala você um pouquinho. Conta a tua experiência como terapeuta. Se você contar a minha experiência, acabou a live. Não, assim, bom, né? Eu tenho quase 20 anos já de profissão, né, nessa área. Dei aula em escola de naturologia durante muito tempo, uns 8 anos mais ou menos, onde eu ensinava medicina chinesa, técnicas de massoterapia, né? E atuo como terapeuta holístico também, por volta disso, 18 anos aproximadamente, né? 18 a 20 anos, e especificamente ou especialmente com arrometria, que é onde eu sou especializado, e a Eliana também por volta de mais de 16 anos, né? 15 anos, mais ou menos. Atualmente eu tenho feito um trabalho de counseling, que é ajudar terapeutas, né? Então, além do curso que a gente tem, eu também trabalho muito em consultório, ajudando os terapeutas, né, que estão começando agora, ou que já são terapeutas há algum tempo, mas estão tendo algumas dificuldades. Então, além de tratar as pessoas de forma holística, né, e é sobre mais ou menos isso que a gente vai falar, eu também tenho esse outro trabalho, fazendo esse counseling, que é um aconselhamento, uma ajuda, né, dando um monte de dicas para os terapeutas que estão iniciando ou que já iniciaram há bastante tempo. É legal colocar para vocês que isso eu falo bastante nos cursos, né? O meu conceito do que é um terapeuta, para mim, é muito mais válido, né? É muito mais forte um terapeuta de essência do que um terapeuta de certificado, né? É óbvio que é necessário ter certificado para que você atue como terapeuta, sem dúvida. Só que o que a gente vê é que o terapeuta de essência, tá, nasceu assim, né? É aquela pessoa que tem o dom, que tem a aptidão, que tem o coração para isso, tá? E a gente observa algumas pessoas, né, assim, no mercado de forma geral, tem muita gente que tem certificado, tem um monte de certificado, mas não tem no coração, né? Começou a atuar como terapeuta por questões financeiras, ou ego, ou seja lá o que for. Então, o terapeuta de essência, né, é aquela pessoa que às vezes não tem um certificado na parede,
mas é terapeuta lá no fundo, né? Na alma, no coração. Né? Então, a gente tem desde o pessoal que dá passe, o pessoal que aplica um reiki, as benzedeiras, né? Tem um monte. E hoje, né, por várias razões, sei lá, muitos desses se colocam como terapeutas. Tá? O que não está errado, né? Porque, de alguma maneira, é um tipo de terapia. Tá? Então, é mais ou menos isso aí que a gente vai se enveredar. É isso aí. Bom, eu sou Eliana Roca, né, para quem não conhece. De formação, eu atuei durante muitos anos na área de comunicação, publicidade. E o som está baixo? Aumenta o volume, Michele. Não sei, não tem como fazer diferente. E apenas, assim, há uns 9 anos, pelo que eu me lembro, entre 8 e 9 anos, é que eu comecei a atuar como terapeuta da arometria e acabei aliando outras técnicas, né, junto de todas as técnicas da arometria. A minha história foi um pouco diferente, porque eu não tinha... na verdade, eu nunca tive essa expectativa ou esse desejo de me tornar terapeuta. O meu propósito sempre foi mais voltado ao desafio pessoal e à área de pesquisa. Eu queria entender como que essa técnica funcionava com as outras pessoas. Eu sabia que funcionava para mim, mas eu tinha dúvidas. Então, como eu sou muito cética, eu quis experimentar, eu quis me desafiar em primeiro lugar e quis desafiar as minhas hierarquias também, né? Será que eles estão trabalhando? Como que é que eles atuam? Eu precisava entender essa técnica de uma outra maneira, por um outro ponto de vista. Então, o meu objetivo como terapeuta não era... Eu não tinha esse desejo, eu quero ajudar os outros. Não, era muito mais voltado na área do conhecimento, do autoconhecimento e da parte realmente de pesquisa, para entender como que isso tudo funcionava. E a partir daí, né, de 8 anos para cá, mais ou menos, ou 9 anos, é que eu fui percebendo os resultados, como isso realmente era importante, tanto para mim, né, como crescimento pessoal, e para as pessoas que eu atendo. Então foi, né, é isso aí. Você pode falar bastante, então eu tenho que falar rapidinho. Não, mas vamos. Vamos lá. Então, começando, né, falando um pouco de um termo que eu acho que as pessoas talvez falem com frequência, mas não entendam a origem, não entendam como funciona, o que é a contaminação energética, né? Como que se dá essa contaminação, não só nas terapias, mas muitas vezes na interação, no contato com as outras pessoas, né? Então, acho importante a gente falar de um conceito que é muito simples, né? Acho que a maioria já deve conhecer, mas que, para entendimento da maioria, é importante a gente trazer. Que é o seguinte: cada um de nós possui um campo eletromagnético, um campo frequencial, que as pessoas entendem, compreendem e visualizam, né, de diferentes formas. Mas o que é mais importante? Entender como esse campo é formado. Ele é formado através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, que é o que na arometria a gente chama de forma-pensamento e forma-sentimento. Né? Através dessas frequências, né, da qualidade desses sentimentos e pensamentos que a gente vai alimentando ao longo da vida, é que o nosso campo frequencial vai se formando com a informação desses sentimentos e desses pensamentos. Então, toda a energia ela é carregada de alguma informação. Então, é isso que a gente capta nas terapias, é isso que a gente percebe muitas vezes, até intuitivamente, no contato com as outras pessoas. E o que determina a contaminação energética?
Isso que é o mais importante que as pessoas precisam entender. Através da ressonância. O que é a ressonância? Se eu, Eliana, carrego um tipo de sentimento e pensamento com uma determinada vibração, né? Se eu tenho, por exemplo, uma raiva muito grande, guardo mágoas profundas e estou ali alimentando isso, essa mágoa carrega uma informação e uma qualidade frequencial. Então, quando eu entro em contato com o campo energético de uma outra pessoa que tem a mesma vibração de raiva, de mágoa, de ressentimento, esses campos vão se somar. Então, eu posso estar aí me enganando, achando que não, eu sou um ser de luz, mas eu não trabalhei a minha mágoa, não trabalhei a minha raiva. E quando eu entrar em contato com uma pessoa que está com esse mesmo nível frequencial, obviamente essa informação ela vai se somar, vai se potencializar. Então, o que causa, o que vai acabar criando essa contaminação? É quando eu, terapeuta, ou eu, a pessoa que estou me envolvendo no tratamento de alguém, eu tiver uma qualidade frequencial que vai se somar àquela que está sendo trazida para mim, a gente vai entrar em ressonância e essa contaminação vai acontecer. Por isso que a gente fala tanto do papel do terapeuta na sua proteção, na sua limpeza, para manter todo esse seu campo vibracional numa faixa mais elevada do que daqueles que ele vai tratar, para justamente sair dessa frequência mais densa e poder entrar num nível mais neutro, para poder tratar o outro, Só para não ficar falando que nem louca. Pode falar. Não é bem numa faixa elevada, é uma faixa diferenciada. Então, elevada ou diferente daquela que você está se dispondo a tratar, eu acho que uma das coisas importantes, gente, sabe, é que vamos lá. Eu acho que eu já falei isso em algum momento, mas eu vou falar de novo. A gente percebe, tá? Eu, com quase 20 anos, dei aula para muita gente, dei aula só para pessoas que queriam se transformar. Se transformar não, se certificar como terapeutas, e enfim. O que eu percebo é que existem vários conceitos sobre o que é ser terapeuta, ou o que é ajudar as pessoas. Então, vamos classificar em duas partes, tá? Em dois tipos. O terapeuta profissional e o terapeuta de coração, Não significa que o profissional não seja também de coração, mas só para a gente diferenciar um pouquinho. As pessoas que atuam de coração, é aquela pessoa que vai dar passe, é aquela pessoa que frequenta lá um centro, fica lá só rezando para dar sustentação para o trabalho, a pessoa do reiki, aquela pessoa que fica só mandando boas intenções, Então, enfim. E o terapeuta profissional. E existe uma questão aí, meio que um mito, tá? De que a pessoa acha, que ela fala assim, quando a pessoa está fazendo de coração, nada de mal acontece, Ela tá protegida, ela está resguardada, porque a energia só sai daqui e não volta. Isso não é verdade, O profissional, por outro lado, ele tem lá as suas questões, do dia a dia, então ele tem lá o seu foco, enfim, e ele tem lá também as suas crenças, às vezes se protege, às vezes não se protege, tá? Mas a questão como a Eliana falou, a energia é informação, tá? E ela está aí. No momento em que você se conecta com a pessoa, que você pensa naquela pessoa, que você tem intenção com aquela pessoa, você está conectado com ela, E vocês começam a compartilhar energia. E essa energia vai
e ela recebe a sua energia, você recebe a energia dela. Tá? E é aí que está o ponto. Sempre existe uma troca. É. A energia ela nunca vai numa única direção, né? Existe sempre essa troca. Até quando a gente visualiza, né? Existem muitas imagens, então, só para ilustrar, que vocês já devem ter visto, né? Daquele campo toroidal, que vários já compartilharam, né? Do coração, a partir do coração você tem todo aquele campo toroidal, que é a energia que flui o tempo inteiro. Então esse campo é formado através desse campo toroidal e ele entra em ressonância, ele vai vai trocar essa energia, essa informação com a outra pessoa. Isso acontece o tempo inteiro, então vai existir essa troca. Então, talvez, tem muita coisa que é importante para o terapeuta saber, tá? E quando eu falo terapeuta, estou englobando esses dois exemplos que eu dei, né? Mas principalmente, tá? Ter a consciência, entender que você é terapeuta 24 horas por dia, tá? Mas você não está terapeuta 24 horas por dia. Onde eu quero chegar? Quando você trata de alguém, você trabalha em tudo que aquela pessoa é. Tá? Você não trabalha só no pé, fazendo uma reflexologia. Então, eu trabalho com reflexologia, por exemplo, e eu só mexo no pé. Então, para mim, aquele indivíduo é só o pé. Não é. Não é. Tá? Você mexeu no pé, mas você está lidando com todas as informações e com todas as frequências relacionadas àquele indivíduo. Entende? Então, o que isso quer dizer? Tudo que é de energia, tudo que é energético e espiritual, além de emocional também, você está... aquilo está emanando para você também. Tá? Então, o que acontece? Imagina um policial, acho que é mais fácil. Imagina um policial. Policial é policial. O policial, quando ele não está como policial, né, ele continua sendo policial. E ele tem, quando ele não está de farda, ele está vulnerável. Então ele tem que manter as proteções dele, porque ele escolheu na vida dele de ser policial. Então, como policial, ele vai arrumar inimigos, ele vai prender bandido, né? Ele vai atuar pela lei, e quando a gente atua pela lei, e quando a gente atua de acordo com a justiça, de acordo com a lei, a gente vai fazer inimigos mesmo, né? Então, o terapeuta acontece a mesma coisa. E é aí que a gente quer chegar. Quando você trata de alguém, como eu falei, mesmo que seja só no pé, você está lidando com toda a espiritualidade daquela pessoa. Então, se aquela pessoa com certeza tem obsessor. Então, você está lidando com esses obsessores. Tá? E aí, ela vai ter obsessor terrestre, ela vai ter obsessor extraterrestre. Ela com certeza vai ter alguma coisa de magia nela. Por quê? Porque o mundo que a gente vive hoje é esse. Magia nem sempre é você acender uma vela para alguém e entregar, fazer lá uma demanda. A magia, muitas vezes, ocorre simplesmente através dos pensamentos. Então, toda vez que você pensa em alguém com raiva e você deseja que aconteça alguma coisa com ela, tá? Você mandou um tipo de magia para ela. Então, pode ver, todo mundo que vai num centro, você não sai de lá sem algum guia falar para você está com muita inveja nas costas. Né? Você está com inveja nas costas, tem muita gente querendo tomar, muita gente malvada, né? Muita gente querendo, mandando maldade para você e assim por diante. Certo? Então, isso tudo é magia. Então, o que é importante do terapeuta? Vamos chamar do terapeuta amador e do terapeuta profissional. É ter consciência disso
e ter consciência de que se proteger faz parte do dia a dia, né? Não é só na terapia. E tem gente que nem na terapia se protege porque não aprendeu, né? Ou porque tem preconceito. Tá? Ou crenças, né, que fazem com que ela acredite, eu estou protegida, né? Eu fiz aqui o meu ancoramento, eu chamei meus guias, meus guardiões, eu estou protegida. Porque o papel do ancoramento é me proteger. Isso eu até coloquei nos posts essa semana, que é muito importante, gente. Que quem é aluno da arrometria, especialmente, e quem não é, né, que acredita nos seus guias, nos seus guardiões, e os convoca para trabalhar durante as terapias, que é isso que é o ancoramento, é quando a gente solicita e convoca a nossa equipe espiritual, tanto a pessoal quanto a de trabalho, né? A equipe pessoal está ali para nos ajudar nos nossos processos, nosso crescimento pessoal. E a equipe de trabalho, ela está ali para trabalhar, ou seja, ela tem as suas funções, ela tem as suas diretrizes, elas não estão lá para te proteger. Entenda isso. Parta deste princípio. Os teus guias e guardiões e os trabalhadores, as entidades que estão ali, não têm a obrigação de te proteger. Olha que importante isso. Mas o ancoramento não está ali para me proteger? Sim, em princípio. Mas isso não significa que você não tenha a responsabilidade com a sua proteção. É bem diferente. Se você for negligente com a sua proteção, com a sua limpeza, os seus guias não vão ter obrigação de te proteger. Ou seja, entenda o seguinte, nós trabalhamos em equipe. O que é trabalhar em equipe? Cada um tem a sua função e tem a obrigação de cumprir com a sua função da melhor maneira possível. Então, quando um da equipe é negligente, prejudica todo o restante. Então, para que o terapeuta se responsabilize pela sua proteção e a proteção do seu trabalho, ele precisa conhecer ferramentas energéticas, precisa pelo menos saber como criar um merkaba pessoal. E isso, gente, infelizmente, pessoas que já fizeram vários cursos da arrometria não sabem o que é criar um merkaba pessoal. Olha que importante. Então, quer dizer, o conhecimento, ele é importantíssimo a partir do momento em que isso se torna sabedoria. Ou seja, quando você aplica esse conhecimento e você começa a utilizar aquilo no seu dia a dia, transformando em algo real para você. Não aquilo que está no livro, mas aquilo que você utiliza de informação para transformar aquilo na tua realidade, na tua ferramenta, na tua estrutura de trabalho. Então, entendam isso que é muito importante. A tua equipe espiritual não está ali apenas para te proteger. Eles têm um trabalho. Por isso que cada entidade, cada grupo, cada ordem tem um propósito. Né? Então, por isso que nós ancoramos todos eles, porque cada um está atuando numa frequência e num determinado objetivo. Enquanto você, terapeuta, está ali, você tem que segurar o rojão e tem que se proteger e tem que saber se limpar. Isso é o mínimo que cada um que se dispuser a trabalhar com energia deveria saber e deveria fazer. É mais ou menos assim, a Kariana está dizendo, é mais ou menos assim. Sabe aquela história do irmão folgado? Sabe? Tem dois irmãos, né? Um mais novo e um mais velho, e o irmão mais novo é aquele que sai arrumando briga com todo mundo, é o cara folgado, que arruma briga com todo mundo porque ele sabe que a hora que vier alguém para cima dele, o irmão mais velho e maior vai chegar e vai bancar, né? Então não é assim, tá? O que ela quer dizer é o seguinte, o teu ancoramento, né, ou a tua proteção, os teus guias, os teus anjos da guarda, né, seja lá como você chama eles, quando você está trabalhando
tá? Então, a gente não está falando quando você está a paisana, né? Quando você está trabalhando, atuando como terapeuta, eles vão te ajudar à medida que você respeita o trabalho, tá? Se você for irresponsável na tua profissão, ali no trabalho como terapeuta, se você for inconsequente no que você está fazendo, ou se você também estiver fazendo isso por ego, né, a tua equipe vai muitas vezes deixar você cair no buraco para você aprender um pouquinho. Tá? Então, se o irmão mais velho deixar de ajudar o irmão mais novo, né, toda vez que ele arruma briga porque ele é folgado, o irmão mais novo vai aprender que existe uma responsabilidade ali. Tá? Agora, é importante também a gente comentar, porque a gente está falando ancoramento, né, achando que todo mundo sabe o que é isso. Isso que eu falei, né? De convocar os seus guias, os seus guardiões. Isso faz parte de todo o trabalho espiritual. Até o reikiano chama, né, os seus guias, os guardiões, sim, ou a energia... Anjos da guarda, né? Porque às vezes a pessoa, é o que eu estava falando antes, tá? Gente, entenda uma coisa. O universo, tá? As coisas, o meio físico, material e o meio não material é composto de muita coisa, né? Muito mais do que a gente possa imaginar. Isso é real, isso não é só uma citação filosófica, né? Eu e a Eliana, a gente estuda esse meio chamado esse meio quântico, né? Ou esse multiverso. A gente estuda, né, quase 18 anos, 20 anos, não sei, 18, 17, 16, alguma coisa assim. E a gente sempre se depara com alguma coisa nova, né? Com algo novo dentro desse meio não material. Então, assim, não é porque você acredita ou não, ou melhor, não é porque você não acredita em determinada coisa que ela não vai existir, né? Tem aquela citação lá, né? Não creem las brujas, pero que las hay. Então, não é porque a tua religião, tá? Ou a tua crença, ou a tua limitação, né? Faz com que você não acredite em alguma coisa, que isso não vai existir. Existe, né? Nesse meio, e é esse que é o problema, gente, dos terapeutas. Eu atendo muita gente, né? Como eu falei, eu atendo muita gente mesmo. E ali eu vejo, às vezes a gente vem em conversas, né? Não só em atendimento, mas conversas, vai em cursos e conversa com as pessoas, né? Às vezes, eu sinto dó mesmo, né? De ver tanta gente com bom coração, com boa vontade para trabalhar e com capacidade de trabalhar, né? Se prejudicando por conta de preconceito, né? Gente que poderia utilizar muito mais as suas próprias entidades, que estão ali querendo trabalhar, estão loucos para trabalhar, né? E a pessoa, por causa de crenças, né, vamos chamar até de crenças que limitam, não são crenças limitantes, mas são crenças que limitam, as pessoas começam a tomar porrada de tudo quanto é lado. Por quê? Porque quando você tem intenção de ajudar alguém, como eu falei, você interage com a energia dela. E o próprio quadro de obsessores que estão ali já vão tomar satisfação com você. Cada ação gera uma reação. Exatamente, né? Então, independente do que você acredita, tá? Você tem determinadas atitudes que têm um desdobramento, né? E é isso que eu tento falar, mostrar para as pessoas, né? Por isso, desde a época que eu dava aula nessa escola holística, e depois, logo em sequência, já tem 8, 9 anos atrás, que eu criei o curso Consciência Quântica para trazer esse tipo de consciência para as pessoas, sabe?
É fantástico ser terapeuta, principalmente terapeuta dentro dessa área holística, né? Eu adoro o que eu faço, tá? Que eu trabalho tanto o físico quanto o emocional, o energético e o espiritual, porque não tem como desmembrar isso daí. Só que isso, gente, tem desdobramentos. Tem desdobramentos espirituais, tem desdobramentos energéticos. Então, o terapeuta, ele precisa estar tão preparado, tá? Fora daquele momento terapêutico, né? Quanto um atleta profissional. O atleta profissional, ele vai lá fazer um jogo, né? Vamos falar de futebol, que infelizmente a maioria conhece, um jogo de futebol, né? O cara tem lá 2 tempos de 45 minutos, então ele tem 1h30 que ele vai realmente trabalhar. Mas para jogar essa 1h30, quanto ele tem que se preparar? Né? Ele todo dia tem que se preparar, ele tem que se condicionar, não é? Para jogar 1h30. Tem outros tipos de esporte. Eu jogo hóquei. Então, no hóquei, cada jogo tem 20 minutos. 20 minutos. Mas o quanto eu preciso me condicionar, o quanto eu preciso me trabalhar, treinar, para poder jogar 20 minutos. Entende? Então, o terapeuta é a mesma coisa. É um equívoco as pessoas acharem que elas devem se preocupar somente com a técnica. Ou somente naquele momento em que elas estão atendendo. Né? Porque você tem que se preocupar com a sua proteção. Você tem que se preocupar com a sua limpeza energética, que muita gente nem sabe o que é isso, acha que é tomar banho só, um chuveiro em casa e está pronto. Tá? Você tem que se preocupar com a energia e a saúde do seu corpo físico, principalmente. Né? Por quê? Porque como terapeuta, você é o porto seguro das pessoas que vêm te procurar. Então você tem que ter um corpo saudável, um corpo forte. Não é um corpo musculoso, mas é um corpo forte. Por quê? Porque você precisa de energia para sustentar o trabalho energético que você está fazendo. E essa energia que vai sustentar o trabalho energético, as tuas equipes, as tuas entidades e tudo que você está movimentando que você não enxerga, vem do teu corpo físico. Né? E que é uma coisa que as pessoas negligenciam. Deve ser bastante. Né? Não, uma coisa importante que o Marcelo falou e que... Uma coisa importante só que eu falei? De várias. É que eu estou pensando mais no que você falou um pouco mais antes, né, logo no começo dessa frase, desse caso. Tem a ver com justamente a formatação do terapeuta, né? E que tem a ver com a formatação do ser humano, né? Independente de se essa pessoa vai ser um terapeuta ou não. Nós somos formatados pelas nossas crenças, pelos nossos condicionamentos. Então, é importante entender que o terapeuta, mesmo que ele seja um grande sensitivo, um grande médium, ele também está sujeito aos seus condicionamentos, à sua cultura, a maneira como ele foi criado, as crenças que formataram aquela pessoa. Então, é super importante que a gente entenda isso, porque quanto mais a gente se trabalha quebrando essas crenças, que muitas vezes são formadas pelas religiões, pelos dogmas que existem aí, melhor. Porque você vai ampliar a sua visão de mundo, você vai ampliar a sua visão da espiritualidade. Né? A gente vê, por exemplo, pessoas chegando com uma mediunidade assim, super potente. Só que essa pessoa está limitada aos condicionamentos e aos dogmas que ela aprendeu. Né? Então isso também é importante que a gente avalie, até mesmo quando a gente vai se consultar com alguém. Ah, mas a pessoa é médium. Tá, isso quer dizer o quê?
Médio todo mundo é. Todo mundo é, mas o que formatou aquela mediunidade? Que tipo de informação essa pessoa está recebendo e como ela interpreta essa informação? Porque essa informação vai ser interpretada de acordo com as referências que aquela pessoa tem. Então, a informação ela nunca vem 100% pura, né? Ela sempre vai passar pelo filtro daquele indivíduo, daquilo que aquela pessoa acredita, daquilo que aquela pessoa vivenciou. Então, a informação ela nunca vem 100% pura. Por isso que também cabe a todo mundo, seja terapeuta ou não, aprender a questionar. Questionar todo mundo, absolutamente todo mundo. Porque é só assim que a gente aprende, é só assim que a gente vai quebrando esses padrões internos, né? E que muitas vezes a gente tem medo de perguntar. Principalmente quem trabalha com espiritualidade, quem incorpora entidades. Ai, não vou perguntar, porque eu vou estar desafiando a entidade. Nossa, eu não posso fazer isso. Quem sou eu para perguntar? Não, gente, é legítimo que a gente faça perguntas. É muito importante. Obviamente, com todo respeito, né? Mas é muito importante que a gente aproveite esses momentos, né, com esses terapeutas, com esses médicos, com essas pessoas, justamente para buscar mais informação, para que a gente possa aprender com essas situações, né? E o terapeuta que é médium, né, que ele também possa questionar suas próprias entidades e esses seus condicionamentos para abrir a sua visão, para abrir, expandir a sua capacidade de percepção para outros níveis e não só aqueles que estão limitados aos dogmas que aquela pessoa aprendeu, né? Isso também é super importante, né? Quem está do outro lado aí ouvindo a gente falar e trabalha com alguma coisa, né? Quantas vezes você saiu daquele atendimento, do teu trabalho, sentindo coisas que você não estava sentindo quando começou a trabalhar? Né? Eu conheço um monte de gente que trabalha em centro, que é reikiano, que dá passe e tudo mais, e comenta comigo, né? Sai com dor de cabeça, sai com dor nas costas, sai triste às vezes, sai chorando, ou sai assim, ou sai assado. Por quê? Tá? É isso que você tem que se questionar também. Se você se contaminou, é porque alguma coisa não estava alinhada. Né? Às vezes não é nem somente o fato de você não ter se protegido direito. Mas é você, é o que você é. Né? Porque, gente, não adianta. Vai ter coisas que você vai entrar em ressonância com aquelas pessoas que você está atendendo. Então, o terapeuta, né, a pessoa que está atendendo, que está trabalhando, principalmente o que trabalha profissionalmente, ele precisa entender, né, que ele precisa entender como funciona, tá, o sistema da pessoa, mas ele precisa entender principalmente como funciona o sistema dele pessoalmente. Né? Na psicologia, na psicologia e na psiquiatria, isso eles determinam, inclusive, que todo mundo tem que se tratar com todo mundo. Né? Então, o psicólogo que atende, ele tem que se tratar com algum psicólogo. Né? O psiquiatra é a mesma coisa. Tá? Quando você se propõe, quando você se coloca um título de terapeuta, significa que você está se dispondo, se disponibilizando a ouvir o que aquela pessoa está falando para você, tá? E compor um planejamento ou uma estratégia, tá? Para entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Entende? O terapeuta não é aquela pessoa que copia protocolo e aplica. Aí não é terapeuta, aí você é simplesmente um aplicador de determinada técnica.
Agora, para você ter a capacidade ou ter essa consciência com o outro, você precisa primeiro ter essa consciência com você. E é aí que está também o pulo do gato. Né? Aí que a porca torce o rabo. Vocês ainda falam assim. Só a gente que é velhinho, né? Não, porque olha, de verdade, olha, nenhum sistema é infalível. Eu vi o pessoal comentando, e por isso é importante o ancoramento. Nenhum sistema é infalível. Nenhum. Porque como o Marcelo falou, nós somos seres humanos. Todos nós temos, né, se a gente escolheu ser terapeuta, é porque nós temos empatia pelo outro. Nós temos genuinamente um interesse ali, né, de ajudar aquele próximo, de colaborar com aquela pessoa de alguma maneira, né, seja no seu autoconhecimento, seja nas situações do corpo físico, emocional, o que seja. E nós, como seres humanos, estamos vivenciando a dualidade todos os dias. Né? A gente não e por isso eu digo que o ancoramento não é infalível. Né? A gente precisa aprender a lidar com a dualidade. Então, a cada atendimento, né, após cada dia de atendimento, é importante a gente se analisar e verificar o quanto você se desgastou, né? O quanto você se envolveu emocionalmente com a situação. Né? Eu, pelo menos no meu trabalho, eu faço questão de entrar no campo da pessoa. Né? Existem terapeutas que falam, não, eu vou aqui aplicar uma técnica e tal, eu não me envolvo na questão pessoal. Para mim, se eu me dispus a estudar, né, a pesquisar aquela situação, eu preciso entrar no campo frequencial daquela pessoa. Então é óbvio que eu vou me desgastar mais, e eu já sei disso. Por isso que eu determino, né, a quantidade de atendimentos e procuro me recuperar daquele período de atendimento para poder voltar com a mesma energia, né, ou de uma maneira melhor. Então, dentro do meu propósito como terapeuta, né, e da técnica que eu escolhi utilizar na aplicação, eu sei que ali existe um desgaste. Então, eu preciso conhecer os meus limites e aprender justamente a elevar a minha vibração e a minha energia vital para que eu não me desgaste e não fique doente. É isso aí. Né? Então, cada um vai aprendendo a lidar com os seus limites, porque se eu encontrar um caso ou quiser me envolver numa situação, às vezes que a gente é pega de surpresa, né? Várias situações às vezes são super traumáticas que mexem com o nosso emocional, né? Aquilo eu já sei que aquilo vai mexer comigo, né? Eu sou ser humano, eu sinto, né? Quanto mais você vai entrando no campo da pessoa e vai entendendo essa situação, você vai percebendo muito mais, né, essas questões emocionais. Então você vai lidando com aquilo de acordo com a experiência que você vai adquirindo. E o que acontece? A tua equipe espiritual vai deixar que você passe por várias situações justamente para você aprender, para você se fortalecer. Como que você fortalece um músculo? É danificando aquele músculo, é exigindo daquele músculo que ele se rompa para que ele possa se fortalecer. É a mesma coisa, às vezes a gente toma na cabeça, leva alguns tombos para aprender quais são os nossos limites e aprender a se fortalecer. E não só a gente se fortalece, mas a gente fortalece a nossa equipe espiritual. Porque aí eles também começam a desenvolver outras armas, outras maneiras de trabalhar. Então, a equipe como um todo ganha com isso. Então, a gente tem que estar pronto, sim, para esses desafios, né? E por isso que é importante a gente se conhecer e conhecer o nosso corpo, né? Porque senão, sem isso, a gente vai se esvaindo, achando que é assim mesmo. Não, é assim mesmo, eu estou fazendo por amor. Não. Tem que ter esses pontos de alarme o tempo inteiro. Trabalhar com a espiritualidade não é ser consumido por ela. Exato. Tá?
Então, eu acho que eu comecei, não falei, não sei. Mas é assim, trabalhar com terapia é fantástico, é maravilhoso. Mas tem as suas pegadinhas. Sim. Tá? Nem tudo é tão assim. Então, você se conhecer e você saber, como a Eliana falou, você saber os seus limites é importantíssimo. É importantíssimo. Tá? Que é um dos problemas, por exemplo, que os vegetarianos ou veganos encontram. Tá? Porque não comem carne. Carne é o principal nutriente para a gente trabalhar energeticamente. E antes que vocês comecem a me xingar, espera um pouquinho. Quando você tem alguma deficiência energética, tá, de nutrientes, como é o caso de muitos veganos e vegetarianos, alguns se adaptam muito bem. Tá? Pega água para mim também. Alguns se adaptam muito bem. Tá? Outros nem tanto. Mas qual que é o ponto? Então, se eu sou vegano, vegetariano, eu não posso trabalhar? Pode. Claro que pode, deve trabalhar. Tá? Mas você precisa entender que o teu ritmo vai ser diferente. Na maioria das vezes. Na maioria dos casos. Né? Então, você precisa entender o mecanismo do teu corpo, como que ele vai funcionar, como que ele vai repor o ectoplasma, tá? Para você conseguir ser um terapeuta, fazer um trabalho fenomenal, sem se desgastar. Tá? Por quê? Imagina, se você fosse desgastando ao longo, a cada cliente que você atende, vai sobrar o que para você? Né? Aí você vai ficar com anemia, doente, toda hora vai ficar doente, e não vai conseguir ajudar as pessoas da mesma maneira. Então, pensa num salva-vida, não é mais salva-vida agora, né? É guarda-vida agora. Pensa num guarda-vida lá na praia, no clube, aonde for. Tá? Um bombeiro. Né? O quanto esse cara tem que se cuidar para poder ajudar o outro. Tá? Imagina se o guarda-vida não tivesse um condicionamento físico suficiente para puxar a pessoa da água. Agora imagina se o condicionamento que ele tem só der para puxar uma pessoa da água por dia. Se ele tiver que puxar duas, meio que uma em seguida da outra, como é que fica? O que vai acontecer com esse cara? Ele vai tentar, não vai estar com a mesma força, com o mesmo fôlego, e vai ser puxado para baixo. E no caso de um profissional como esse, ele tem a consciência de que ele não está pronto para cumprir aquela ocorrência. Então ele vai sair. Tem que estar, né? Ele vai falar assim, olha, eu não vou poder atender, eu vou ter que chamar outra pessoa para fazer. Então, um profissional como um bombeiro, como um salva-vidas, né, que seja, ele sabe das suas condições físicas para também não colocar a vida dele em risco. Porque ele sabe que se ele não estiver pronto, não só ele pode não salvar aquela pessoa, como ele também pode afogar, pode, né, se prejudicar. Então, esse é um assunto também super importante, né? Até onde a gente pode ir, até onde a gente deve ir. Né? Quando é o momento da gente recomendar um outro tipo de tratamento, um outro tipo de profissional, isso também entra nesse autoconhecimento, né? Até onde a gente pode atuar como terapeuta. E ajudar o próprio cliente, né? Exatamente, de direcionar aquele cliente para que ele possa ter o melhor resultado possível, que ele possa resolver o seu problema da melhor maneira possível e mais rápido possível. Eu sempre falo isso, né? Eu sou quiropata, eu sou acupunturista, fisioterapeuta, né? Eu conheço muita coisa. Mas, quando eu enxergo que o cliente meu precisa de um quiro, eu não faço, eu indico um cara que é especialista nisso e vai atuar muito melhor do que eu, porque a minha especialidade é energética, né? É trabalhar com o corpo energético.
Tá? Fitoterapeuta, fitoterapia é a mesma coisa. Eu conheço de fito, mas eu prefiro indicar uma pessoa que tem doutorado em fito. Entende isso? Tá? Então, eu estava com um negócio aqui, aí fugiu. Mas tudo bem. Então é importante, né, ter essa... Já chega. Já. Ou não. É importante ter... lembrei. Ter essa interação. Tá? Então é bom lembrar que o terapeuta... Gente, vem cá. Quem procura um terapeuta? Ou melhor, quando que você procura um terapeuta? Quando a tua vida está joinha. Quando está tudo bem. Né? O financeiro está ótimo, a saúde está lá em cima, relacionamento, está tudo perfeito. Não. Você procura um terapeuta, todo mundo procura um terapeuta, um médico, um pai de santo, o que for, quando o bicho está pegando. Né? Infelizmente, o ocidental não tem a cultura de tratar as coisas preventivamente, muito menos o brasileiro, que faz tudo de última hora. Né? Então, no Brasil, pelo menos, a pessoa só vai procurar um terapeuta quando o bicho está pegando. Isso significa o quê? Isso significa que o terapeuta, literalmente, vai mexer no que está mais zoado na pessoa, no esgoto da pessoa, na parte mais enroscada, né? Mais entranhada. Então, imagina se você aquele pessoal lá da Sabesp, ou sei lá o quê, que você entra no esgoto lá, ou mexe no esgoto, sem ter consciência do que você está fazendo, né? Sem ter um equipamento próprio, sem ter uma proteção própria, e depois que você sai do trabalho, você não se limpa, não toma uma chuveirada, nada, veste a roupa e vai embora para casa. Trabalhar com terapia é isso. E, de novo, eu estou falando tanto para aquele cara que é profissional, como aquele que eventualmente, né? Eu só vou num centro lá, kardecista, e faço um passo, fico lá só orando para as pessoas. Gente, você está na mesma situação. Na mesma coisa. Né? Então, como eu falei, a gente conhece pessoas, ou vê assim, né? Às vezes eu sou bem observador, né? Então, até por ser terapeuta, mas eu já era observador antes de ser terapeuta. Talvez porque eu seja tímido também, então eu prefiro ficar quieto e observando. Né? Então eu observo assim, né? ao longe, né? Às vezes as pessoas comentando entre elas e tudo, e eu lamento muitas vezes, né? Porque as pessoas, como eu falei, as pessoas apanham e não estão entendendo o que está acontecendo. Né? Às vezes bastava a pessoa chegar e falar assim, eu peço proteção para o meu anjo da guarda. Pronto. Às vezes é o suficiente. Né? Mas às vezes a pessoa acha que não precisa disso. Ou então, faz lá o seu banho de limpeza, né? O seu banho de erva, do jeito que você acha, do jeito que você conhece. Né? Faz lá um banho de erva, chega em casa, toma um banho de erva, já ajuda. Aprende a criar. Né? Já é melhor que nada. Agora, quando você vai trabalhar como terapia, no nível que a arometria sugere, tá? Que aí você vai mexer mesmo com determinadas hierarquias, etc. Você precisa saber o que você está fazendo. Entende? Precisa. É importantíssimo que você saiba o que você está fazendo. Porque senão vai complicar para o teu lado. E é essa a intenção do curso, tá? Que eu criei já há 8 anos atrás, que é o Consciência Quântica. O Consciência Quântica, eu coloquei toda a minha experiência na época de 10 anos, 12 de consultório, de tudo que acontece no consultório. Né? Então você está atendendo a pessoa pode incorporar, isso é fácil de acontecer. Não, mas eu nem lido com isso, nem sei. Beleza, mas não é porque você não lida com isso que não aconteça. E aí? E como que você faz?
Como é que você evita que isso aconteça? Né? Você está atendendo a pessoa lá, desdobra os corpos, ou mesmo que você não saiba. Você tem lá uma pessoa que está com um implante, com um chip, e ali tem um obsessor estelar conectado ali, um guardião daquele chip conectado ali. E aí, você faz o quê? Então, é o que eu falei, quando você mexe na pessoa, você não está tratando só daquilo, tá? Só do pezinho, só da mão, não, tem outras coisas ali envolvidas e que vão para cima de você. Você pode estar fazendo, quer ver uma coisa fácil, ó, pedicure e quem faz reflexologia. Se a pessoa tiver uma magia nas costas, a hora que você pegar no pé, você vai sentir a carga. Sem dizer que essas pessoas também estão ali, né? Muitas vezes a pessoa está falando dos seus problemas. Está falando, e você está ali ouvindo. Fazendo o mãozinho, o pezinho, e a pessoa ali... Uau, e você está ali ouvindo, e cadê a tua proteção? Aí você chega em casa pesado, carregado, fala, nossa, o dia hoje foi... pode ser o físico também, sem dúvida, mas pode ser o energético também que complicou. Tá? Então, ó... a gente está quase encerrando, né? Já deu uma hora. Fazer um comentário, eu tenho uma pergunta aqui que é interessante. Qual a diferença dos atendimentos à distância? Ixi. Não, é rapidinho. Mais uma live. Isso é um dos temas do curso da consciência quântica. Eu atendo bastante à distância. O que acontece, gente? Muitas vezes o atendimento à distância ele é mais complexo até do que o atendimento presencial. Porque você tem que lidar com outras situações, ou seja, você tem que usar da tua capacidade de projeção, né? E você muitas vezes vai lidar com as situações... Olha, a Cláudia entrou, desculpa. Você vai lidar com as situações da casa da pessoa, do quadro obsessor da casa da pessoa, das pessoas que moram ali. Então, assim, é bem mais complexo, muitas vezes, porque se você está aqui no seu consultório, você criou o seu campo de proteção, né, você fez o seu ancoramento, você está mais protegido, porque, né, e você está tratando daquela questão, daquela pessoa, aqui e agora. Agora, se projetar, tem várias maneiras de fazer atendimento à distância, e em muitos aspectos é mais complexo, sim. E esse é um dos temas que a gente traz também no Consciência Quântica, porque aí a gente fala de uma maneira mais detalhada, né, como se proteger, como preparar, como fazer esse processo à distância. Então, ali a gente dá muita informação sobre isso também. Na verdade, ali, nesse curso a gente ensina não só trabalhar só à distância, mas trabalhar quando o terapeuta vai na casa do cliente, né? Quando o terapeuta trabalha, atende em work... em trabalho em lugares compartilhados. Como é que chama? Work... Esqueci o nome, mas é em salas compartilhadas. Salas compartilhadas. Eu ia falar workshop, mas não é. Em salas compartilhadas. Quando o terapeuta tem um local próprio. Quando o terapeuta atende na sua própria casa. Aí é mais complicado também. Tá? Explica diversas maneiras. Só que, olha, vou falar uma coisa rápida para vocês que também é outro problema sério, que traz problemas sérios. Mesmo que você vá atender à distância, você precisa se preparar e se proteger. E você deve ter o hábito de ter o seu local de trabalho. Porque as pessoas acham que atende à distância, mas vai atender em casa. Né? É um erro. A tua casa é vulnerável. A tua casa é o teu porto seguro. A tua casa é onde você mora. Pensa bem, Bruce Wayne e Batman. Né? Se todo mundo souber onde é a casa do Batman, o Bruce Wayne não vai ter sossego. Porque quando o Batman é Bruce Wayne, ele está vulnerável. E a casa dele é vulnerável. Entende? Então, se você quer trabalhar à distância, com terapia, beleza. Beleza, tem uma série de coisas que você deve saber, mas entenda que é importante que você tenha um local de trabalho para atender à distância. Né? A Eliana atende à distância, uma boa parte do trabalho dela é à distância, mas ela vem até o consultório para fazer esse trabalho.
Você está abrindo infinitos portais e mexendo com energias que, de repente, você atrai um quadro obsessor gigantesco para dentro da sua casa. Né? Isso. Então, tem que tomar muito cuidado nisso. E, além disso, você deve blindar o local onde você está. Tá? E tudo isso a gente ensina. Por quê? Se você atende em casa, né, à distância, é o mesmo que você pegar o teu cliente e colocar na tua sala, junto com a tua família. E se esse cara tiver magia nas costas, que a maioria das pessoas tem, a carga dele vai transferir para a tua casa. O primeiro que vai sentir isso é o teu animalzinho. O filho pequeno. Tá? Ou o filho pequeno, que são os mais sensíveis. Então, é onde vai bater primeiro. É no teu pet, né? Ou na criança, no bebê, na criança em casa. Aí começa a lastrar. Aí as plantas começam a dar sinal, só que a gente não enxerga. Né? Aí o relacionamento, aí começa a dar briga, o relacionamento começa a enroscar, as coisas na casa começam a pipocar, né? Uma lâmpada que queima, um aparelho que pifa, um cano um ralo que entope, um cano que fura, alguma coisa assim, tá? Então, você quer trabalhar com terapia, você quer ajudar as pessoas? Maravilhoso, maravilhoso, parabéns para você. Mas, amigão, ou amigona, por favor, busca conhecimento para fazer um excelente trabalho, não só com a outra pessoa, mas para você manter a tua integridade física, espiritual, energética, emocional, psicológica, tá? O mais elevado possível, tá bom? Então, essa é a proposta, tá? Do nosso trabalho. Como eu falei, eu atendo terapeutas no counseling e também para ajudar nisso tudo, né? E criei o Consciência Quântica, que vai ser agora 17 e 18 de junho, aqui em São Paulo, justamente para ajudar essas pessoas que querem ajudar outras pessoas, né, a fazer o melhor, se desgastando o menos possível. Deixa eu só comentar aqui uma coisa, Douglas. É o seguinte, Douglas, existe sim diferença entre os locais onde você atende. Por quê? Tem uma coisa que as pessoas também precisam entender, é o seguinte: você constrói a sua equipe espiritual, que você cria o que se chama de um momento, né, para você desenvolver aquela terapia. Então, normalmente, a gente atende nos mesmos dias da semana e nos mesmos horários, tá? Então, o que acontece? Depende sim, porque quanto mais você atende naquele lugar e você fortalece a tua egrégora, aquele lugar vai colaborar também na sua terapia. Então, existe sim uma diferença muito grande e é importante que você estude a respeito disso, tá bom? Então é isso. Então, estamos chegando aqui no final já. Já passamos? Já passamos. Obrigada, né? Muito obrigada a todo mundo. Quem tiver perguntas pode mandar. A gente poderia ter feito já, né? A gente marca uma outra live importante aí para quem ficou com dúvida. O curso, desculpa, amor. O curso, Joana Michelini, é um final de semana, tá? Das 9 às 8, no sábado e no domingo. É um final de semana inteiro, conversando, batendo papo, trocando experiência. É um curso muito legal. E é um curso aberto para todo mundo. Não precisa ser terapeuta, não precisa nem querer ser terapeuta, tá? Basta querer entender. Porque, nesse curso eu nem falei, né? Esse curso a gente fala de orixá, fala de Exu, de Pombagira, de mestre ascensionado, de guardião, de anjo da guarda, de hierarquias, de comandos. Explica se proteger, se limpar. Enfim, fala o pacote todo, tudo que acontece no dia a dia de uma terapia, né? Como tirar chip, identificar determinadas coisas. É 10, é muito legal esse curso, tá bom?
E não precisa ser só da apometria, né? Não, Quem qualquer um. Trabalha com outras linhas aí, vai saber como integrar os seus conhecimentos com essas informações também. É isso aí. Né? Ok, gente, obrigada, viu? Até a próxima. Vai lá e cuidado com o filho aí.